Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite em nome da Aline e da doutora Clarissa, para estar aqui conversando com vocês um pouquinho hoje sobre o transtorno do espectro autista, trazendo um pouquinho das minhas vivências, da minha trajetória, né, e dos meus olhares referentes a essa questão. Meu nome é Marina Remígio, eu sou psicóloga, mãe de um garoto autista de 8 anos, atuo na área clínica com ênfase em sexualidade. Sou coordenadora da Comissão de Diversidade e Gênero do Conselho de Psicologia, que é a subsede aqui em Uberaba. E desenvolvo alguns outros projetos relacionados tanto a essa área da sexualidade quanto à diversidade e ao autismo. Também sou cofundadora da ONG Laço Azul de Autismo aqui em Uberaba, que é uma ONG que existe desde dezembro de 2015. Nós iniciamos essa ONG com a participação de algumas famílias, né, reunidas para poder fazer trocas, experiências, orientações, né? Começamos aí com umas 10 famílias e hoje a gente tem mais de 150 famílias cadastradas. Lá na ONG, hoje ela tem uma sede que funciona na Avenida Guilherme Ferreira. Lá nessa sede também funciona um bazar da ONG Laço Azul, que é a grande fonte de renda, né, da ONG, é o bazar, onde a gente arrecada roupas, acessórios, calçados do infantil ao adulto, e essas roupas são vendidas para a manutenção da ONG. A ONG também ela tem convênio com as universidades hoje, então a gente conseguiu praticamente inserir um movimento de uma clínica social dentro da ONG, onde o pessoal da psicologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da educação física atuam ali dentro, atendendo as crianças e as suas famílias de uma forma gratuita e proporcionando a essas pessoas um acompanhamento mais direcionado para a questão do espectro autista, certo? Então, eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre como foi a minha trajetória até aqui com o Victor, que é o meu filho, mas ao mesmo tempo eu vou querer falar algumas questões que eu também, na minha prática profissional, acho importante da gente trazer aqui, tá bom? Então, inicialmente, só para a gente contextualizar, o transtorno do espectro autista, ele é marcado por alguns déficits no desenvolvimento, onde a gente encontra uma tríade que as pessoas geralmente apresentam dificuldades, que é na comunicação, né, a dificuldade da linguagem falada, do desenvolvimento da fala, geralmente a linguagem ela se desenvolve mais tardiamente, na interação social, né, e nos movimentos repetitivos, em algumas necessidades de ter algumas estereotipias, algumas formas de autorregulação corporal para poder se sentir melhor no ambiente, se integrar, enfim. Então, dentro dessa tríade, o que a gente caracteriza extremamente importante hoje em dia, quando a gente começa a observar a nossa criança ali nas etapas iniciais do desenvolvimento, né? Porque existem marcos do desenvolvimento. Então, quando a gente começa a observar essa criança e percebe que ela não se enquadra, né, ali dentro desses marcos, ou apresenta alguma dificuldade nesses 3 fatores que eu disse, a gente já inicialmente imagina a necessidade de se avaliar essa criança, né? E quem geralmente faz essa avaliação? Especialistas que a gente indica inicialmente é o neuropediatra, para poder avaliar, o neuropsicólogo, e a partir dessa avaliação, se for constatado alguns sinais de autismo, porque para se fechar o diagnóstico precoce, precisa de várias avaliações, de uma equipe multiprofissional trabalhando junto, mas identificou sinais, como foi no caso do Vitor, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, eu levei ele numa neuropediatra. Só que quando eu, como profissional da área, desde quando ele tinha 3 meses, eu já percebia alguns sinais nele de autismo. Aí, quando ele tinha 8 meses, quem falou para mim que percebia que ele tinha sinais era meu pai.
Só que nessa idade a gente ainda não faz avaliação na criança, né? Eu não encontraria nenhum profissional que pudesse avaliá-lo aqui com esse olhar, né? A gente ainda tem muito aquela ideia de que cada criança tem o seu tempo, e eu acho que é uma ideia que a gente precisa desconstruir, porque às vezes a gente perde tempo com a criança quando a gente tem esse olhar e acha que não, é porque cada criança tem seu tempo, ele ainda vai chegar nessa etapa, nesse desenvolvimento e tudo mais, só que aí a gente está perdendo tempo. Então, identificou algum sinal, é importante a gente avaliar, tá? Então, o que eu estava falando aí, com 1 ano e 8 meses, que já era uma idade próxima ali dos 2 anos, que é uma idade que hoje os especialistas aqui no Brasil, eles estão mais aptos a terem esse olhar, a fechar esse diagnóstico, né? E aí foi quando eu levei ele, aqui em Beraba não tinha ainda especialista nessa área, eu levei ele em Ribeirão, e a neuropediátrica avaliou. No final da consulta falou, olha, seu filho está um pouco autista, volta para a sua cidade e começa a colocar ele em algumas terapias. Ela me indicou a ecoterapia, a musicalização, a terapia ocupacional, a fono, a neuropsicóloga. Então, eu voltei e já inseri o Vitor nessas terapias multiprofissionais, certo? E desde então, desde aquela época, o Vitor segue em acompanhamento com essa equipe. Depois, a partir dos meus estudos, que aí a gente começa a se aprofundar mais, entrar em contato com pessoas que já têm esse histórico, que já estão vivenciando, né? A gente descobre algumas coisas que são diferentes daquele que é padrão, daquilo que é tradicional, dentro da medicina tradicional, né? Que geralmente iria o quê? Medicalizar essa criança muito pequena para poder adquirir um controle ali da ansiedade, da agitação, né? E a gente perderia, às vezes, algumas oportunidades de vivenciar essa criança, de trazer essa criança para mais próxima da realidade, a gente percebê-la e poder proporcionar um acompanhamento, né, ou até mesmo um tratamento que seja mais próximo daquilo que ela precisa, da real necessidade dela. E aí eu tive a grata surpresa de encontrar pessoas, né, nesse processo que estavam iniciando o tratamento dentro da medicina integrativa, né? E dentro das homeopatias, um tratamento mais naturalístico, e que se conectou muito comigo, muito com a minha necessidade, muito com a necessidade do Vitor, do que eu esperava, do que eu sempre vivenciei, apesar de vir de uma família que tem médicos dentro da medicina tradicional. E fui muito questionada, né? E sou até hoje, mas eu me mantive firme. Então, a partir de 2 anos, o Vitor também já inicia com esses tratamentos, né? Ele tem uma médica que é especialista em tratamento integral do autismo, que o acompanha com as suplementações, né, com os testes de alergia, e aí a gente foi descobrir que o Vitor era alérgico a muitas coisas que ele ingeria. E o intestino da criança com autismo, ele é um intestino permeável, na maioria das vezes. Então, nessa permeabilidade intestinal, quando você coloca para dentro alguns alimentos que já são potencialmente inflamatórios para o organismo do ser humano, que é glúten, leite, açúcar, soja, né? São os principais aí que a gente coloca, mas existem outros. Então, o que a gente faz? A gente descobre que o Vitor estava alérgico a várias coisas que ele estava ingerindo. Então, no primeiro momento, eu fiz uma dieta de exclusão com ele, de todos esses alergenos, e foi me proposto uma dieta de rotação, e uma rotação de 7 dias, inicialmente, para que eu pudesse observar cada reação individual dele, referente a cada alimento que ele iria continuar ingerindo, e nessas reações a gente podia ter uma noção do que ainda precisava ser retirado ou não, certo? Então ele ficou um tempo aí nessa dieta de rotação de 7 dias. A gente fez um cardápio
Então, o que ele comeria hoje, na quarta-feira, ele só voltaria a comer na próxima quarta-feira, né? Então, é um desafio muito grande a gente conseguir fazer essa dieta. Mas aí eu precisei de orientação de nutricionista, de nutrólogo, né? De toda uma equipe. Eu acho que é bem importante a gente falar o quanto a equipe multiprofissional, que fala a mesma língua, que tem como objetivo e foco a criança, geralmente ela funciona muito bem porque a gente está tendo um olhar direcionado, né? Cada um dentro da sua área, da sua especialidade, mas buscando o bem-estar e a qualidade de vida e o desenvolvimento dessa criança, né? Ou dessa pessoa com autismo, porque não tem momento também para a gente começar e optar por esse tipo de acompanhamento, né? Obviamente, quando a gente começa na infância, é muito mais fácil, porque você vai estabelecer uma rotina alimentar para aquela criança. Então, se essa criança ela já vem com alguns vícios alimentares, né? Inadequados, é mais difícil de você tirar, é mais desafiador, mas é possível. O que a gente costuma orientar muito, principalmente lá na ONG, as famílias quando chegam, geralmente as crianças, a maioria, elas chegam com problemas intestinais ou os homens, né, para alergia alimentar, ela não é só o intestinal, geralmente a gente imagina, não, mas a minha criança, o intestino dela funciona bem e tal. Mas aí a gente vai ver, tem algum problema de pele, né? Ou problema respiratório de recorrência que, que, que ficam ali se repetindo, né? Às vezes até uma coriza muito constante no nariz, ou até coisas mais graves, e que aí taca remédio na criança, aí corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, e isso vai entrando ali num ciclo de agravamento, né? Então, e outra situação também que a gente percebe muito é muita agitação, irritabilidade, autoagressão, né? Ou agressividade externa também. E isso a gente consegue controlar muito quando a gente olha para essa alimentação dessa criança. E para mim foi decisivo, né, no desenvolvimento do Vitor. Inclusive o Vitor até então, até eu iniciar a dieta com ele, não sabia. Ele nunca tinha tido um intestino que funcionasse com as fezes mais firmes, né? Não, vamos dizer, um intestino que funcionasse de uma forma mais normal mesmo. Não estou encontrando a palavra aqui. Porque o intestino dele sempre era... As fezes eram explosivas e ele... muito moles, né? E os gases dele eram muito fétidos e distensão abdominal, agitação, irritabilidade, aquelas risadas imotivadas, né? As estereotipias, eram tudo muito agravadas. E quando eu olho para a alimentação e começo a retirar aquilo que realmente no teste, né, alérgico, ele faz o prick teste cutâneo de 80 alimentos e alergenos respiratórios, e aí quando eu retiro aquilo que deu positivo no teste, foi, assim, muito rápida a melhora do intestino dele. Então, aqui, para mim, funcionou muito, né? E eu falo que é uma coisa que vale muito a pena a gente tentar. Fora essa questão da dieta, igual eu mencionei, tem todo o acompanhamento aí de suplementação, né? Daquilo que está dentro da necessidade. Hoje, o Victor também, eu fiz um teste nele do próprio intestino, né? Fizemos um mapeamento aí do intestino dele e hoje ele toma um probiótico que é específico para as necessidades dele, que é um teste bem interessante também. Depois, se quiserem, eu posso até compartilhar com vocês. E as terapias integradas. Paralelamente a esse tratamento dentro da medicina integrativa, tratamento integral do autismo, eu busquei também as homeopatias, porque eu não queria medicar o Victor com alopatia, certo? Então, a gente começa o tratamento homeopático e o tratamento também com os florais quânticos, que foi quando eu conheci a doutora Márcia Gravatar, lá na clínica da doutora Clarissa, em Berlândia. E aí a gente inicia um tratamento com o Victor também que chama REAC, que é uma estimulação radioelétrica simétrica e que emite ondas, que capta a frequência do cérebro através de uma ponteira que é colocada em vários pontos na orelha.
da medicina tradicional chinesa, e esse aparelho, ele capta a frequência do cérebro e devolve para o cérebro uma frequência para poder fazer uma neuromodulação ali, né, cerebral. Então, nesse momento que eu conheço a doutora Márcia, a gente inicia o REAC, ela me apresenta também os florais quânticos. Então, a gente inicia também um protocolo de florais organizado para cada sistema do organismo. Então, a gente foi também organizando todos os sistemas, neuroendócrino, intestinal, respiratório, né? Então, ela tem um protocolo que a gente faz toda essa organização dos sistemas, e que também foi muito positivo, juntamente com os efeitos do REAC. E com a Maria Helena Rossi, que é de Uberlândia, que ela também é especialista nessa área, em autismo, uma homeopatia detox, onde a gente faz a identificação de tudo aquilo dentro do histórico da criança, que possa ter sido gatilhos para um agravamento do espectro autista, né? Lembrando que o espectro, a gente pode transitar, né, nele, ele tem o grau leve, moderado e grave. Então, a gente trazendo a criança para um grau mais leve, com tudo isso que a gente está proporcionando, né, dentro dessas opções aí de tratamentos, para que ela fique ali num grau mais leve, mais próximo de uma pessoa com desenvolvimento típico. Essa é a intenção. A minha intenção nunca foi de cura, né, nem de tirar o Vitor do espectro, porque eu acho que isso é difícil, é uma condição dele. Mas se eu der possibilidade dele ter um autismo mais leve, ele, com certeza, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Vai socializar melhor, vai ser mais aceito, porque a gente preocupa muito com essa questão, né? Da aceitação. Essa criança, a gente tem que pensar também que essa criança autista, ela vai crescer uma hora. E se ela já está ali apresentando algumas características de agressividade, de irritabilidade, você pensa isso numa adolescência ou numa vida adulta. E isso são muitos casos que estão chegando para mim agora, inclusive chegam na ONG, como eu sou psicóloga também voluntária da ONG, acabam vindo para mim, né? A gente tem uma equipe também lá de psicólogos que atendem tanto as pessoas com autismo, criança, adolescente, adulto, quanto as próprias famílias. A gente tem esse suporte também lá na ONG, né? Então, quando chega para mim um adolescente, geralmente ele está com essas características que muitas vezes não foram trabalhadas lá atrás na infância. E uma forma que a gente tem muito assertiva de trabalhar isso é dentro desse tratamento integral. Né? E a gente percebe nitidamente a diferença de uma criança que faz a dieta, né, e que segue esse tratamento, com aquela criança que é medicada com alopatia e que não faz dieta. É muito nítida a diferença ali, comportamental mesmo, de você bater o olho, de pouco tempo ali de observação, de você conseguir observar e você virar para a mãe, perguntar e ela falar, não faz dieta, não, está sendo medicado. Então é bem, bem interessante essa diferença e é bom a gente citar isso, né, e reforçar. Então, a gente pensando nessa criança que vai crescer, né, e se tornar esse adolescente, e também trazendo as características, que aí já entra mais dentro da minha área de trabalho também, do desenvolvimento da sexualidade, né? Porque a sexualidade, ela existe na nossa vida desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Para efeitos legais, a pessoa no espectro autista, ela é considerada pessoa com deficiência. Né? Então, a gente olha para essa sexualidade de uma forma mais cuidadosa, em função de todas as necessidades, em função dessas peculiaridades no desenvolvimento, mas a gente faz uma orientação, né, uma proposta de educação sexual desde a infância. O ideal é que a gente comece essa orientação próxima dos 3 anos de idade, entre os 3 e 5 anos já é uma idade adequada para a gente iniciar essa orientação sexual.
Lembrando que isso é importante para qualquer criança, seja ela típica ou não. Mas dentro do espectro autista ainda é mais relevante, preocupante por conta de quê? Porque a pessoa com espectro autista, ela tem uma dificuldade na questão das habilidades sociais, né? Então, quando acontece esse desenvolvimento e a criança vai entrando em contato com o próprio corpo, ali nessa etapa dos 3 aos 5, ela volta o interesse para o próprio corpo, descobre as sensações, uma descoberta do corpo, das suas sensações necessárias, normais e adequadas para o desenvolvimento. E aí ela pode começar a colocar a mão nos genitais, né? Tocar, o menino começa a perceber que o pênis fica ereto, que dá uma sensação diferente, faz uma cosquinha diferente, que é o que costumamos dizer para a criança, né? E até mesmo para explicar para os pais, porque os pais chegam muito aflitos quando a criança começa a ter esse comportamento. E é interessante que o nosso corpo todo, ele é passível de estimulação. Então, assim, a mesma cosquinha que eu sinto embaixo do braço, no pescoço, nas costas, no joelho, na barriga, também faz uma cosquinha diferente nos genitais. Então, eu explico, na maioria das vezes, eu explico assim para os pais e para os educadores também nas escolas, são muito chamadas em função dessa questão, especificamente aí das manifestações iniciais da criança. E aí a gente vai fazendo essa desconstrução, né? Trazendo essa forma de visualizar diferente, para que isso seja uma possibilidade também de a gente levar essa educação para a criança ali desde o primeiro momento. Outra situação também que nos preocupa e nos chama muita atenção nesse ponto é a prevenção contra a violência e abuso sexual com criança e adolescente. Porque por conta dessa déficit nas habilidades sociais e nas funções executivas, a gente tem que cuidar mais dessa criança. Quando a gente negligencia isso, quando a gente coloca a criança, e aí eu vou falar da pessoa com deficiência como uma pessoa infantilizada, a gente está negligenciando a possibilidade dessa pessoa se defender contra uma situação abusiva. Então, isso é muito sério e é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nesse sentido de orientar as famílias e fazer um trabalho de prevenção e orientação também dessas crianças. E para isso a gente tem materiais adaptados, materiais adequados para cada faixa etária que a gente utiliza para poder trabalhar isso. E faz todo esse processo de construção dessa consciência de responsabilidade e de cuidado para uma vida afetiva sexual saudável, satisfatória e protegida, principalmente, que é o que nos preocupa mais, certo? Então, dentro de tudo isso, eu acho que é importante a gente traçar esse panorama, né, de cuidados integrativos. Então, dentro da medicina integrativa, eu gosto muito desse nome porque a gente não pensa só na parte médica, a gente pensa de toda uma equipe trabalhando junto, como mencionei anteriormente. Certo? Bom, o que mais? Eu vou ver aqui o que mais que eu preparei para trazer para vocês. Outra situação que é super importante. Eu estava falando da questão das homeopatias, né? Então, a gente identifica na homeopatia o que na história da criança pode ter sido fator de gatilho de aspectos aí dentro do desenvolvimento. E aí a gente faz o detox dessas substâncias que às vezes a criança passou, ou até mesmo a mãe durante a gestação, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, o que eu já fiz de detox no Vitor foi detox de vacinas, né? Porque a gente entendeu que ali no momento onde ele foi vacinado, o desenvolvimento dele começou a ficar diferente, foi a partir das minhas percepções quando ele teve 3 meses. Então a gente fez detox de vacina, detox de antibiótico, porque ele teve um problema no olho quando ele nasceu e ele precisou tomar antibiótico.
estamos fazendo hoje detox de anestesia porque ele precisou tomar algumas anestesias gerais e também naquele momento eu percebi uma mudança no comportamento dele, no desenvolvimento. De corticoides também que ele tomou, uma época aí antes dos 2 anos, antes de eu descobrir tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. E vários outros aí substâncias, mercúrio, alumínio, que aí isso tem em coisas que a gente nem imagina, né? Produtos de higiene, nas panelas, troquei as panelas de casa, na água, a água há muito tempo já é um filtro que coloca água ozonizada, ionizada, então assim, tem vários cuidados dentro dessa mudança de hábito, que aí se torna uma mudança de hábito familiar mesmo, que é outro ponto, né, que a gente tem que estar disposto, entregue e apto e bastante consciente de que a gente vai precisar mudar toda uma questão de hábitos e eu acho que eu chamo isso até mesmo da gente se autoeducar e educar as pessoas. É responsabilidade nossa educar as pessoas não sabem e elas não são obrigadas a saber. Né? Por exemplo, os avós, eles querem agradar, e aí quer dar pão, quer dar bolacha recheada, né? E aí a gente tem que trazer essa consciência e essa educação também para o nosso ambiente familiar, né? Para o ambiente familiar, para o ambiente escolar, porque aí você tem que educar todos os professores, todas as crianças, as famílias. Eu faço isso muito todo ano que entra e que o Vitor muda de turma, vão ter novas mães. Eu me coloco ali à disposição das mães para falar sobre o espectro autista, sobre quais são as especificidades do Vitor, o que o Vitor come, o que ele não pode. E essas mães, geralmente, elas nos acolhem muito, mas isso é uma coisa que precisa partir da gente, né? E não ficar esperando que venha do outro, porque na maioria das vezes não vem, porque não é necessidade do outro, a necessidade é nossa. Então, é um trabalho de construção, de educação, de orientação, de informação, e que cabe a nós também, enquanto profissionais, tomarmos as rédeas, né, desse processo, orientarmos essas famílias que vão chegar até nós, acolher, e não só acolher, mas colocar nelas a responsabilidade de passar isso adiante, de acessar mais pessoas, de falar mais sobre isso em todos os ambientes que elas estiverem frequentando, né? De levar isso, de espalhar, né? Da gente poder fazer essa expansão, principalmente aproveitando agora esse contexto aí que a gente foi inserido da pandemia e que agora nesse formato que a gente está aqui, né, no online, isso a gente tem possibilidade de acessar muito mais pessoas, né? Inclusive eu posso deixar, né, livre para vocês, se vocês quiserem encaminhar essa fala nossa, essa conversa nossa aqui de hoje, né, para que isso possa realmente chegar para mais pessoas. E eu acredito muito que a gente precisa sair um pouco mais do campo da academia, do campo das universidades, para que a gente possa chegar, né, em mais pessoas, inclusive em pessoas que não falam a nossa linguagem, que é uma linguagem mais rebuscada, mais cheia de termos, né, mais teórica, e que a gente possa cada vez mais falar uma linguagem que acesse a todos, né? Pensando também que a gente fala aí na questão da diversidade, na questão da inclusão, que eu não gosto muito desse termo, mas é um termo que a gente utiliza muito aí, porque eu acho que a vida dessas pessoas é uma vida legítima, elas não têm que ser incluídas, né? E, infelizmente a gente ainda vê como uma necessidade de ser incluído, e aquilo que precisa ser incluído em algum momento estava excluído, né? Isso é muito ruim da gente sentir e eu vivenciar também isso na minha experiência como mãe atípica, né? Mas é uma luta constante, um inspirar constante que a gente precisa ter dia após dia e entender que esse olhar para nós, enquanto profissionais, vocês aí em formação, é essencial. Que a gente busque estar mais nos lugares, falando mais sobre esses assuntos, trazendo pessoas para poder falar, relatar suas experiências,
engrandecer todo esse nosso processo de formação enquanto pessoas, né? Enquanto ser humano, não só enquanto profissional. Eu gosto de trabalhar muito com a minha pessoa, o que me conecta, o que é verdade para mim, e trabalhar com isso tudo muito conectado, né? Eu sou a Marina inteira, que pode ser mãe, esposa, profissional, bailarina, né? E assim, seguir uma trajetória onde eu possa vivenciar isso de uma forma extremamente integrada, de uma forma associada. E é legal porque dentro da medicina integrativa eu vejo muito isso acontecer. Uma proposta já, no próprio nome já diz, de integração. Então levem isso adiante, passem isso adiante. E conectem cada vez com pessoas e vamos fazer esse movimento aí que vocês estão se propondo a fazer, certo? Considerando aí que o autismo ele está numa crescente, né? De acordo com estatísticas aí dos Estados Unidos, uma para cada 54 pessoas tem o transtorno do espectro autista. Isso numa perspectiva de estudos, a gente vê que tem uma tendência aí para se aumentar, né? Os efeitos da epigenética atuando aí né, na nossa transformação, né? Então a gente entende que é uma condição multifatorial, são diversos fatores que contribuem, que pode ser gatilho, que pode trazer essa condição aí para a vida das pessoas. Então a gente propor esse olhar mais ampliado e multiprofissional também. É uma coisa que eu prezo muito. Hoje o Vitor tem uma equipe de 10 profissionais, né? A gente atua todo mundo muito integrado, falando uma linguagem que seja extremamente adequada para ele e fazendo todos esses acompanhamentos que eu mencionei, né? Então, que é dentro da medicina integrativa, com as suplementações, com a dieta, o acompanhamento dele, de todos os exames, da condição que ele está, né? Dos probióticos que ele toma diariamente, as homeopatias, o detox, o REAC, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a neuropsicologia, a terapia ABA, né? Acompanhamento terapêutico diário, a escola com a mediadora. O Victor tem uma mediadora que acompanha ele desde quando ele entrou na escola, então também a gente tem um histórico muito positivo dentro da adaptação escolar. Então é algo que está funcionando muito bem. Então essa é a minha trajetória. Esses são os meus olhares enquanto mãe e enquanto profissional, né? E dentro dessa parte da sexualidade também, a gente tem muita coisa para a gente fazer, né? Nessa perspectiva que eu mencionei para vocês. Protetiva e de informação, né? Terapêutica. Acredito que é isso que eu preparei aqui para falar para vocês. Infelizmente, eu não consegui estar ao vivo por conta de um curso que eu estava esperando a data para sair. E a Aline tinha falado comigo, eu confirmei a data com ela, mas depois que eu confirmei a data com a Aline, me confirmaram que o curso seria agora, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, eu me propus a gravar esse momento para vocês. Me coloco à disposição para dúvidas, né? Eu queria muito ter tido a oportunidade de uma troca. Em outro momento a gente pode fazer, numa próxima oportunidade. Uma troca onde vocês possam me perguntar, me questionar, e eu possa trazer mais ainda aprofundamentos dentro dessa minha vivência com vocês. E agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. E espero ter contribuído de alguma forma. E fico à disposição para dúvidas. E vou deixar os meus contatos com a Aline. E ela pode passar para vocês também, tá bom? E a gente vai se falando.
Muito obrigada. Obrigada, doutora Clarissa, por essa oportunidade e espero encontrá-la em breve também, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.